Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, o livro Libertação. Eu sei que você está impressionado com aquilo que já aconteceu. O capítulo da semana passada, Valiosa Experiência, foi muito interessante e instrutivo. Você nem imagina como vai ser o de hoje. Nós esperamos que você possa pegar o seu livro, porque hoje nós vamos para o capítulo 12, cujo título é Missão de Amor. Vai anotando, vai colocando os sinônimos, vai entendendo como é que essa beleza estará sendo relatada por André Luiz. Mas antes nós vamos para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Então, acompanhemos o texto. Voltando a casa, depois que eles estiveram lá naquele encontro, com o professor, entre aspas, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha, aquele obsessor-chefe, manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, diz André, reparei que o nosso instrutor Gúbio lhe pedia permissão para que nós o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, concordou, indagando, porém, quanto ao motivo de semelhante solicitação. E Gúbio respondeu, otimista, ora, quem sabe se nós não poderemos ser úteis. Não houve relutância por parte de Saldanha. Guardadas rigorosas precauções por parte dele, que se fez substituir junto da doente, junto àquela moça Margarida, por Leôncio, um daqueles dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência, jogadas ao reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Nós o encontramos de bruços no cimento gelado da cela primitiva. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto imóvel. O pai, Saldanha, que até aquele momento a nós parecia um impermeável e endurecido indivíduo, contemplou o filho, com visível angústia nos olhos, cobertos de pranto, e disse, com infinita amargura na voz, está certamente repousando depois de uma crise forte. Não era o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãe e a esposa desencarnadas sugavam dele recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia a sua mão presa, jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a sua mãe abraçava o enfermo, de olhos parados nele, exibindo as duas sinais indisfarçáveis, iniludíveis de atormentada introversão. Estavam como que alienadas mentais. Fluidos semelhantes a uma massa viscosa cobriam-lhes todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz encarnado, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que elas acabaram de abandonar pela morte, revelavam-se integralmente subjugadas, dominadas pelos interesses primários da vida física. Saldanha informou, na intenção evidente de ser agradável, estão loucas, não me compreendem, nem me reconhecem.
embora olhem para mim. Elas apresentam o comportamento de crianças quando maltratadas pela dor, corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo a sobrancelha, transtornado agora por incontido rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante, disse Saldanha, tentando parecer machão, fortão. Nosso orientador, Gúbio, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso: ah, Saldanha, elas se demoram de verdade em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento na passagem da morte, como acontece ao viajante que inicia a travessia de uma vasta corrente de águas turvas, sem recursos para chegar até outra margem. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso todas as preocupações afetivas, combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece ao Bombyx mori. Bombyx mori é aquele bicho da seda, aquele que fabrica a seda, não é? É o nome científico. Gúbio está dizendo que elas se parecem com ele, que fica imobilizado e dormente debaixo dos fios que eles mesmos tecem. O obsessor de Margarida recebeu as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e disse mais calmo: ora, por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, se movem e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se eu insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir a elas uma vida nova com que me possam ajudar na vingança, eu vejo frustrado, eu vejo baldado todo o esforço, porque elas voltam imediatamente para cá, para Jorge, logo que eu as imagine livres, num impulso semelhante ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. Sim, confirmou o nosso diretor, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de um trabalho mental contínuo e bem coordenado, não conseguiram expelir as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor dentro do qual se alimentam das energias do doente. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o enfermo hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para todos os que estão em volta dele. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no colo paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor, e então, endereçando um olhar amigo ao algoz, ao carrasco de Margarida, aquela mulher que pretendia salvar, que estava olhando para ele agora espantado, perguntou-lhe: Saldanha, permite você alguma coisa fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava o seu coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e sombrio. E ele respondeu: como não? Falou Saldanha, quase gentil. É o que eu procuro realizar inutilmente todas as vezes que venho aqui. Agora, queridas irmãs, queridos irmãos, começa o resgate. Agora. O amor em ação
para aquele que também é vítima da dor, no próprio coração. Saldanha não é mau. Saldanha apenas imaginou que a vingança seria capaz, seria o único caminho de fazer com que ele, pelo menos, punisse os causadores da sua desgraça. Mas Gúbio, com todo o amor de um mestre, vai mostrar a ele uma outra opção, um outro modo de fazer as coisas. E é isso que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender um outro jeito de fazer as coisas. Vamos aprender muito se abrirmos os nossos ouvidos, olhos e sentimentos para o exemplo que Gúbio vai dar neste capítulo. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do capítulo 12, Missão de Amor. Nós vamos aprender como é que Gúbio começará o processo de resgate de Margarida, ajudando aquele que está matando a moça que ele quer libertar. Vamos então continuar a leitura do texto? André Luiz diz o seguinte: impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, comparando-a com aquele quarto em que Margarida experimentava aflição e tortura. Aqui, os impedimentos eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava a imundície. Nas celas contíguas, nas celas vizinhas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar, de assustar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substância escura, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, comparando a de Jorge com a de Margarida, mentalmente eu dizia para mim mesmo: por que motivo particular, especial, o nosso orientador não fizera nada no quarto da simpática senhora que ele amava como filha espiritual, para entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã? Perguntou André para ele mesmo. Que estranho. Quando a filha dele estava sendo quase morta, ele não fez nada. Aqui, nesse lugar horroroso, ele vai tentar ajudar. Aí André diz assim: vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fios pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora, na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao verdugo, ao carrasco, Saldanha, aquele que estava matando Margarida, que analisava os mínimos gestos que Gúbio realizava com dobrada atenção, e então Gúbio lhe pergunta: Saldanha, você se aborreceria se eu orasse em voz alta? A pergunta teve o efeito de um choque. Surpreendido, o interpelado respondeu assim: se você acredita em semelhante panaceia, nessas crendices. Mas, percebendo Saldanha, de imediato, a infinita bondade,
acrescentou confundido: sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, elevando o pensamento ao alto, rogou o humilde. Uma longa prece que nós estaremos aqui lendo apenas um pedaço. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de ajudar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício daqueles que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam ao mesmo tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram o concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. E a prece segue, e o instrutor imprimia tocante inflexão aos últimos lances da rogativa, fazendo com que o coração de todos os presentes se elevasse a um outro patamar. André Luiz descreve: Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que havia recuado, aterrado, para um dos ângulos escuros da cela triste. E por que ele havia ido para aquele canto? Porque à medida que Gúbio orava, Gúbio se transformara gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que ele tirara do próprio coração haviam expulsado as partículas escuras de que ele havia se envolvido quando penetramos a colônia penal em que conhecemos Gregório. E uma luz sublimada brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e compulsão de arrependimento coloria com intraduzível beleza. Ele parecia ocultar desconhecido lampadário no peito, na mente, na fronte, que emitiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso olhar aturdido. Terminado um intervalo breve, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as 3 criaturas que ele guardava no seu colo e suplicou, terminando: é para este, Senhor, é para eles, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, esquecendo as paixões inferiores para sempre. Que eles possam te sentir o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Quando nós aprendermos o valor da oração, não daquela que é uma repetição decorada, não daquilo que representa o ritualismo cerimonioso, quando nós aprendemos a falar palavras que nasçam não na nossa garganta, que nasçam na nossa alma, que nasçam no nosso arrependimento, que nasçam no reconhecimento da nossa miséria, que nasçam na nossa angústia não de exigir para melhorar, mas de confessar o que somos. Como um filho mau, que antes de pedir que o pai lhe dê de comer, sabe que não merece a comida que vem em seu socorro. Quando estas coisas forem assim profundas, e a nossa oração não for mais um cartãozinho de visita que a gente oferece à divindade para parecer que somos alguém importante, quando aprendermos a orar por aqueles que não gostam de nós, desta forma,
Quando foi, você que está aí nos assistindo, quando foi que você orou pelo seu chefe áspero, pedindo que Deus o abençoasse? Quando que você pediu pela sua sogra, pelo seu sogro, pela sua nora, pelo seu genro, para que Deus os fizesse felizes e que te desse paciência para compreendê-los? Quando foi que aquela pessoa que é um espinho na sua garganta recebeu de você uma vibração de compreensão, de carinho verdadeiro? Quando que nosso sentimento despiu-se de toda rusticidade e, entendendo o que Jesus havia pedido, nós olhamos as pessoas ruins, como nós as chamamos, como pessoas infelizes, como irmãos que não sabem o que estão fazendo, como aquela criança que uma vez você pode ter encontrado e que chamou você de feia, ou que te deu um beliscão, ou que rasgou um pedaço de papel que ela achava que você se incomodava muito. Quando? Quando que vamos ver essas pessoas como criaturas que estão crescendo e vamos pedir a Deus por elas também? Sabe por quê? Porque quando você não gosta de alguém, seu pensamento ruim bate nesta pessoa como um martelo que leva a sua marca. E mesmo que você imagine que a pessoa não sabe que você está fazendo isto, a pessoa se indispõe vibratoriamente, porque a sua vibração tem a sua marca, tem a sua sintonia. Mas quando você ama, quando você pede a Deus por ela, quando você deseja a felicidade, você envia como um algodão para envolver a criatura. E mesmo que ela não saiba, o algodão vai com o seu perfume. E se você fizer isso uma semana, 15 dias, um mês, você vai se assustar ao perceber que de repente essa pessoa vai olhar para você e vai te desejar bom dia, sem motivo. Puxa, como essa mágica que Gúbio está fazendo diante dos nossos olhos é poderosa e a gente acha que é apenas um ritual para adentrarmos o santuário de Deus. Não, não é. Que nós aprendamos a ter esta fé e a orar, mas mais do que isso, que aprendamos a sentir o que vamos falar com Deus com muito respeito, com muita autenticidade, com muita verdade no coração. É exatamente isto que transformou Gúbio neste sol. E este sol iluminou todo aquele ambiente e apequenou Saldanha. Mas isto nós vamos ver na sequência, no próximo bloco. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o capítulo 12. Nesse terceiro bloco, nós vamos acompanhar essa emocionante reunião feita dentro de um manicômio, numa celinha úmida, suja, num ambiente desagradável, pesado, denso, onde entidades monstruosas rastejam ao lado. Vamos ver que coisa linda vai acontecer aí. Vamos acompanhar agora a continuidade da descrição que André Luiz nos faz. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se, naquele instante em que a oração se erguia a beneficiar aqueles que estavam ali. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e em seguida falou ao rapaz que estava encarnado, falou-lhe ao espírito: Jorge, levante-se, você está livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os olhos, parecendo acordar de um pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza
desapareceram-lhe do rosto rapidamente. Num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que prendiam Jorge às parentes desencarnadas, liberando-o e dando-lhe a ele controle da própria economia psíquica, das forças psíquicas. Presenciando esta ocorrência, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo do pai, mas procurou a cama, o leito simples, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz, o carrasco de Margarida, aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tomar as mãos de Gúbio para beijá-las, talvez Gúbio lhe pediu, sem nenhuma afetação, sem nenhum ar de importante, disse a ele: Saldanha, acalme-se, nossas amigas vão despertar agora. Então afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si gemendo. Onde estou? Disse ela. Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, chamou pelo apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção: socorre-me! Onde está o nosso filho, o nosso filho? E logo depois, passou ela para a exclamação de frases particulares de quem reencontra um ser amado depois de longa ausência. Saldanha, o obsessor da doente que nos interessava mais de perto, tocado nas fibras mais íntimas do ser, agora derramava abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio instintivamente, rogando a ele, sem palavras, medidas salvacionistas. E a sua esposa, que agora despertava, continuava a dizer, perguntando: em que mau sonho eu me demorei? Dizia ela chorando convulsivamente: que cela imunda é esta? Será verdade que nós já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero, falando assim a esmo, continuava a dizer: tenho medo do demônio, temo o demônio, oh meu Deus, salva-me, salva-me, gritava ela. Nosso instrutor dirigiu a ela palavras encorajadoras e apontou o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que ele estava mudo, porque ele não falava palavras amorosas e confiantes de outro tempo, porque ele não falava nada para ela. E então o carrasco de Margarida, de maneira significativa, respondeu: ah, Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, eu não sei confortar ninguém. Era um homem maldoso que estava matando uma outra criatura que agora via que ele não havia aprendido a fazer nada de bom, que ele não podia dizer nada para consolar, porque ele não sabia consolar as pessoas. A essa altura, a mãe sofredora, agora acordada, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que estava ali com a mão direita, movimentando-se sobre a própria garganta, crendo a custo tratar-se da nora, que lhe se fizera irreconhecível tal estado de desagregação. Ela apelou aflita: Irene, Irene! Gúbio interveio, com aquele poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais
da criatura que continuava ainda abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade de articular a própria voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de uma angústia infinita. O nosso orientador, Gúbio, vigilante, segurou-lhe ambas as mãos com a sua mão direita e com a mão esquerda, aplicou nela recursos magnético-balsâmicos sobre a garganta, sobre a glote, a área da fala, onde estão as cordas vocais. E, sobretudo, estas energias foram aplicadas ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Lembrem-se, ela havia se matado bebendo veneno. E agora, diz André, apesar de despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma. Não tinha a menor ideia de que seu corpo físico se havia desfeito no túmulo. Era o tipo de uma sonâmbula perfeita, acordando de repente. Adiantou-se na direção do esposo, agora reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou retumbante: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Me perdoa o gesto impensado. Eu vou me curar para te vingar, Jorge. Eu assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Porém, observando, ao contrário do que ela esperava, que o esposo não reagia como antes, não é? Porque ele estava livre agora da ação magnética. Ela implorou-lhe: escuta, me atende. Onde foi que dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? Jorge, todavia, que se havia desligado da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude apática, fleumática e impassível de quem avaliava com dificuldade a sua própria situação. Foi ainda Gúbio quem se aproximou de Irene, explicando: aquiete-se, minha filha. Sossegar-me? Eu? Protestou a infortunada. Não posso! Quero tornar a casa, quero voltar à minha casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem você é? Reconduza-me ao meu lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Por certo estará dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha, quero um médico. Nosso orientador, porém, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a mente, a fronte assustada: filha, filha, as portas da tua casa no mundo fecharam-se para a tua alma com os olhos do corpo que você perdeu. Teu esposo está aqui, liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, portanto, que você se refaça, de modo a prestar a eles todo o serviço que você deseja. A desditosa criatura atirou-se de joelhos, soluçando. Então eu morri! Gritou ela. A morte é uma tragédia pior do que a vida! Falou em desespero. E Gúbio, sereno, lhe disse: a morte é simples mudança de veste. Nós somos o que somos. Depois da tumba, depois do sepulcro, não encontraremos senão o paraíso ou o inferno que nós mesmos criamos. Você já pensou nisto? Você que às vezes fica criando problemas para você mesmo, criando coisas que não são boas, você precisará trabalhar isto, porque você vai encontrar isso depois. Ou vai encontrar a felicidade que espalhou. Esse capítulo é de matar a gente. Mas ele não acabou, não. Nós vamos para o intervalo rápido e na volta vamos ver como é que ele termina o capítulo Missão de Amor. Eu aguardo você.
Olá, estamos de volta com o quarto bloco deste capítulo 12. É um capítulo maravilhoso, quando nós nos encontramos conosco mesmos e com o amor de Deus, através do amor de um outro ser, que agora revela a Irene que ela já perdeu a oportunidade da vida. E então, como diz André, acompanhe no texto, adoçando a voz para conversar na condição de um pai, Gúbio prosseguiu comovido. Por que, minha filha, você atirou fora o remédio salvador, destruindo, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviu o choro dos que padeciam mais do que você mesma? Jamais se inclinou para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não investigou o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? E a desventurada explicou-lhe: a revolta me consumiu. Sim, disse ele solícito, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, da mesma forma que um pequenino erro de cálculo ameaça a estabilidade de um prédio inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? Pergunta ela, como nós mesmos perguntamos muitas vezes, como se a culpa fosse de Deus. E o nosso instrutor, nosso dirigente, com bondade esclareceu: a pergunta, Irene, é inoportuna. Você procurou saber antes onde você se encontrava a ponto de se esquecer tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de arrependimento, de contrição, que te encaminham à regeneração salutar. Admito que você possa em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, você cavou um enorme precipício entre a sua consciência e a harmonia divina, que você precisará transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, você experimentará a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Você intoxicou a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias atenuam em você a gravidade desta falta. Não perca, porém, a esperança e dirija os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E encorajando-a, paternalmente acentuou: você vai vencer, Irene. Você vencerá. A interlocutora, entre o desapontamento e a rebelião, não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou aos desregramentos mentais, pousou no sogro os olhos atormentados e perguntou-lhe: sombra ou fantasma, que procura você aqui? Por que você não vingou o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Você não vai dispor por acaso de armas com que possamos ferir o juiz desalmado que nos destruiu a vida? Por acaso, com a morte, termina o devotamento dos pais? Você descansará porventura em algum céu contemplando Jorge assim, reduzido a frangalhos? Ou você ignora a realidade cruel? Que razões te forçam a mudez das estátuas? Por que não buscou sem repouso a justiça de Deus
que não se encontra na terra? As perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida, Saldanha, as recebia como chicotadas no seu íntimo, porque extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Ele hesitava em relação a que atitude assumir diante de tudo que ouvia, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, Saldanha procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio. E o nosso instrutor tomou por ele a palavra e disse: Irene, a certeza da vida vitoriosa acima da morte não te incute respeito ao coração, minha filha. Você supõe estejamos subordinados a um poder que não nos conhece, que nos ignore? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebe a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as feridas que nos abriram nos corações. Você acredita que a legítima consagração de um pai deva se traduzir através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornam à superfície da personalidade, agora triunfantes e renascentes. Não o atires de novo, não atire a ternura paternal no abismo do desespero, Irene, de cujas trevas ele procura inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema, a esposa de Saldanha, se declarou exausta e suplicou a dádiva de um leito. O nosso orientador Gúbio olhou para Saldanha e convidou-o a que se pronunciasse. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las naquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente, disse o obsessor de Margarida, sob intensa modificação. Eu conheço os malfeitores, os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene voltaram à consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente então lhe explicou que poderíamos abrigar as duas numa organização socorrista não muito longe, mas, para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos esquecer-lhe a permissão. Imagina, Gúbio pede permissão a Saldanha. Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Sentia-se estimulado ao bem através da palavra cordial de nosso orientador e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Depois de alguns minutos, ausentávamos-nos do hospício, conduzindo as almas enfermas a um recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes, ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento que lhe extravasava da alma. Ao retornarmos, cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou, timidamente, quais eram as armas justas num serviço de salvação. Ao que o nosso orientador retrucou, atencioso, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, ampliando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, Saldanha,
A grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Saldanha não voltou a falar nada e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio. Ai, como é lindo quando começa a luz a iluminar a escuridão, não é mesmo? Como é maravilhoso encontrarmos este amor maior ajudando um amor menor, que era o que Saldanha tinha pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua nora. O amor de Deus ajudando um amor menor como remédio. Ai, puxa vida, tem que esperar uma semana para chegar no capítulo 13, convocação familiar. Você não precisa não, você já pode ir lendo. Eu desafio você a não chorar diante de tudo que você vai ver. Eu não consigo, já li esse livro sem perder o número de vezes, a conta. E todas as vezes ele me emociona, porque eu sou esse amor menor que não entende as coisas. Diante do amor maior, do amor de Deus que me quer erguer. Pense nisso. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 13, cujo título é A Convocação Familiar. Puxa, seja muito feliz essa semana. Lembre-se que você é um agente, você é um Gúbio e você pode fazer outras pessoas também serem felizes. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.